O livro Niket, uma história de poligamia, parte 12. Lança um olhar assustado. Nenhuma de nós imagina as sensações, as complicações e as confusões que são geradas por este ato. Ele contém a respiração, fingindo sorrir. Faz um esforço para mostrar a superioridade de um vaqueiro diante da manada. A Sally Despion deita-se no meio das 5. Ele arrepia-se. Que pode um homem fazer com 5 mulheres? Entra num violento silêncio. O mundo acaba de lhe cair nos ombros. Nudez de mulher é mau agouro, mesmo que seja de uma só esposa, no ato da zanga. É protesto extremo. Protesto de todos os protestos. É pior que cruzar com um leão faminto na savana distante. É pior que o deflagrar de uma bomba atômica. Dá azar. Provoca cegueira. Paralisa, mata. Observa o quarto. As paredes pintadas de azul, a luz acesa brilhando no teto, é o sol afastando a noite. O chão, sem colchão, tem a dureza de pedras. Saias, blusas, calcinhas formando montículos espalhados ao acaso. À volta do Tony, 5 corpos cobertos com lençóis brancos, como cadáveres no morgue. Move o braço para virar à esquerda. Esbarra com uma muralha humana. Não há espaço para movimentar o corpo. Pede licença respeitosamente. Levanta-se do rosto coberto de lágrimas. A valentia foi quebrada. Será que a minha mãe vai morrer? Entra em delírio. Será que vou perder o meu emprego? Vou ter algum acidente? Vou perder um dos meus filhos? Que desgraça é essa que vem, Deus meu? Nem o meu avô, que era polígamo entre os mais polígamos, viveu uma experiência conjugal assim. Vocês perderam o senso. Podiam manifestar o vosso desagrado de outra maneira. E tu, Rami? Estás do lado destas cabras nesta conspiração? Não és como estas mulheres que pesquei nas esquinas da vida? Tu tens valor, pudor, tens berço e moral. A Ju também. Mudaste muito, Rami. Mudaste tu, meu amor. Deixaste-me a mim e preferistes outras mulheres. Tony, só estou a seguir-te, obedecer-te, satisfazer os teus desejos, escrava de todos os momentos. És a minha esposa de verdade. Não te devias meter nesse tipo de coisas, Rami. Tony, olha para a tua seara. O amor que semeaste cresce ou não? As feridas que fizeste em cada coração cicatrizam ou não? Por que me acusas assim? Ele olha-me intensamente. Naquele olhar assustado, ele pede socorro. Treme num violento espasmo e deixa a descoberto o terror estampado na alma. Nós ficamos imóveis, surpresas, aguardando o desfecho daquela loucura. Muito espantadas, apreciávamos o perfil inédito do marido chorão. Diz que sente a garganta seca. Vai à cozinha e bebe um pouco de uísque e não experimenta prazer. Nem é o prazer que procura. Busca no álcool a força que não tem. A nossa atitude aponta caminhos de guerra que ele não poderá vencer. Decide fazer toda a confissão. A Eva é uma simples amiga, não é nada do que vocês pensam. Ele conta a história toda. Ela não é analfabeta, explica. Tem muitos estudos, é doutora, é diretora de uma empresa, é rica. De mim, não tira, pelo contrário dá, mas é uma pobre mulher. Porque não tem marido, porque não tem filhos. Pobre de alma deriva do azul da vida. Sem âncora, nem sem pai, nem mãe. Ela só tem dinheiro, muito dinheiro, e é por isso dele a esmola da minha companhia. Há amizades que fazemos por generosidade, comenta. Como mulheres jamais entenderão isso. Nos nossos olhos, ele já não é um homem, é um super-homem, lendário, herói, defensor das almas solitárias que dá o seu oxigênio para as plantas não morram. Os nossos ouvidos estão suspensos entre a verdade e a mentira. A versão que coloca na história da Eva pode ser verdadeira, pode ser falsa. Os homens são especializados em cumprir escapadelas conjugais. Foi por acreditar nas suas mentiras que acabamos por cair nesse cerco. Mas todas as mulheres gostam de uma boa mentira. É a mais bela, a melhor, dizem-nos eles. E acreditamos. Eu te darei o céu e o sol. Fechamos os olhos e abrimos os braços e o peito para receber o sol e o céu que nos será dado de presente. És a única. Abrimos a boca. Engolimos a isca e comportamo-nos como seres únicos, gravitando na dança da união até cessar a ilusão. Estávamos todas ali, 5 mulheres, 5 cabeças, 5 sentenças acusando, exigindo, castigando. Éramos o solo fértil não cultivado, não adubado, nem regado, onde o semeador um dia lançou a semente e o abandonou em busca das novas conquistas.
Quando não se pode ter um homem por completo, mais vale dividir que perder. Ah, meu bom Jesus, tu que fizeste o milagre da multiplicação dos pães, venha de novo e multiplica também os homens. Multiplica também o Tony em 5, um para cada uma. Cientistas de todo mundo, clonai o meu Tony para que deixe de ser um quinhão, dividido como um côdea de pão. O Tony desespera-se, deita-se de papo para o ar. O momento inspira-o a sentimentos de frescura. O luar deve ser lindo lá fora. A noite deve ser bela lá fora. O ar deve ser fresco lá fora. Ah, deve ser bom estar lá fora. Eu quero estar lá fora. Erga-se e vai de novo à cozinha. Esvazia meia garrafa de uísque num trago. Volta ao quarto e grita-me: Rami, vamos para casa. Carreguei o meu fardo aos ombros. Partimos. Chegamos. De repente, sou invadida por um prazer imenso. Que bom é entrar em casa com o marido ao meu lado, mesmo embriagado. Nos quartos as luzes estão acesas. As crianças estudam, ouvem música, descansam. Preparei-lhe um café forte. Tomou, vomitou. Levei-o ao banho frio. Refrescou. Coloquei-o na cama e ele fingiu que dormia quieto, abraçando o travesseiro como órfão de mãe. Vejo o coração a bater fundo debaixo dos lençóis. Vejo as línguas de fogo a devorarem-lhe a alma terrorizada de medo dos azares da manhã. A gula desmedida girou com gestão de amor no estômago pequeno. Pobrezinho, julgava-se capaz de pastar uma manada de esposas sem dissabores nem sacrifício. Olho para a janela. A noite está gelada e densa. O luar fugiu. Penso, sofro, mas o que a nudez tem de extraordinário? Não dá para perceber, meu Deus, não dá. O Tony treme de medo da nudez das suas esposas que criam fantasmas nos seus sonhos. Embala-o. Dorme bem, meu marido, meu menino assustado. Deixa que essa alminha se eleve e se purifique num voo de coragem. Nudez. Nudez malvada, nudez sagrada, nudez que mata, nudez que encanta. Mini saia, striptease, carnaval nu, bunda de carnaval, atração fatal, nudez de sereia nos aquários dos melhores prostíbulos, pornografia de filme, de revista, peep show, pornografia ambulante nas ruas da cidade quando a noite cai, nudez inspirando voos maravilhosos e catástrofes apocalípticas. Era uma vez um amigo meu que sonhou com uma mulher nua. Essa mulher era eu. Ficou de tal maneira transtornado que reuniu toda a família para participar do infortúnio. Invocou todos os espíritos, cumpriu rituais protetores, gastou rios de dinheiro apelando fantasmas contra a minha sombra e a minha sorte, porque julgava que eu o enfeitiçava. O meu desespero foi tal que, ao volante do seu carro, ao descrever uma curva na Avenida da Marginal, quebrou a muralha e capotou no mar. Escapou por um triz. Mais tarde confessou-me: sonhei-te nua porque te desejava tanto e tu simplesmente não me ligavas nenhuma. Nudez de mulher é bênção, maldição, proteção. Há muitos relatos de mulheres nuas acompanhando os guerreiros na hora do combate. Dizem que durante a Guerra Civil, os comandantes ferozes armados até os dentes levavam sempre uma mulher nua com miçangas na cintura à frente do pelotão. Ela avançava destemida e exibia-se. O inimigo via, acobardava-se, desmoralizava-se, porque ver uma mulher nua antes do grande combate significa derrota e morte. O fim do mundo. Nas suas manifestações, os naparamas levam sempre uma mulher nua à frente, seu escudo e proteção. Mulher é maldição mesmo vestida. Os caçadores de grandes feras interrompem a marcha para a grande caçada quando lhes bate o infortúnio de se cruzarem com uma mulher dirigindo seu trabalho. Mulher também é bênção. O grande tocador de timbila só se inspira e transmigra até o além quando a mulher se senta do seu lado. Qual deusa, qual musa inspiradora. Muitos desportistas recebem a bênção da mulher nua na partida para uma importante partida de futebol. As mulheres dançam nuas no lugar escondido no dia do funeral para abominar a morte. Mimbelelé, dança de mulheres nuas para atrair a chuva. Dançar nua ao lado de um moribundo atrai a morte. Povo africano, povo nu, povo de tangas, de pobreza, povo simples, ligado à natureza. Em África, o calor vem do sol e da alma. Por isso, as mulheres se desnudam e se refrescam nos rios lavando roupa. Nos campos, elas andam de mamas ao léu, semeando, colhendo, sachando.
Ó, mãe África, mãe nua, como pode a nudez das tuas filhas ser mais escandalosa que a tua, mãe África? Era uma vez um rei africano, déspota, tirano. Os homens tentaram combatê-lo. A rebelião foi esmagada e os homens espalmados como piolhos. As mulheres choraram infortúnio e conspiraram. Marcharam e foram manifestar o seu descontentamento junto do rei. O rei respondeu-lhes com palavras arrogantes. Elas viraram as costas, curvaram as colunas, levantaram as saias, mostraram o traseiro à sua majestade e bateram em retirada, deixando-o no seu discurso de maldade. O rei não suportou tamanho insulto, sofreu um ataque cardíaco e morreu no mesmo dia. O alvo que as balas dos guerreiros não conseguiram atingir foi alcançado por uma multidão de traseiros. Nudez de uma esposa apenas no discurso ou na penumbra, porque é o centro da vida, ponto de origem. Da nudez para o paraíso, o original é apenas um passo. Homem e mulher viviam nus antes do pecado. Que insônia tenho eu! Faço o sinal da cruz e peço a Deus a bênção de um soninho. Deus não me liga nenhuma e deixa-me pensar no meu desespero. Vou à sala e tomo um vinho para ficar alegre. E para completar a alegria, preciso de quebrar o silêncio. O que vou fazer é ouvir uma música agradável, na voz grave e masculina de um bom trovador. Não, apetece-me ouvir a voz feminina e suave e dourada da Rosália Miboa. Antes preciso de um banho purificador do corpo e da alma. Vou à casa de banho. Mergulho toda na espuma branca do meu banho de sais. Lavo a cabeça com água fria. O shampoo cheira bem, cheira a flor de laranjeira. Tenho um medo terrível de me apresentar diante do meu espelho, mas vou. Preciso. Quero ver a nudez do meu corpo. Será que vai me assustar? Quero também ver a nudez da minha alma. Lanço um olhar ao espelho que me repreende. Será mesmo por amor que chegaste a este ponto? E que tipo de amor é este que te roupa a dignidade e a vergonha, a ponto de mostrar a teu nu diante das tuas rivais? Escondo os meus olhos do espelho. Cobre-me de indecência este amor, a ponto de me deixar arrastar por atos tão indecorosos. Que mulher sou eu que não se estima? Que pessoa sou eu que pisa a vergonha e o ciúme, transformando o meu corpo num objeto de vingança? Deus meu, tira-me desta farsa, desta hipocrisia, desta maldade disfarçada. Volto ao quarto e deito ao meu lado do meu marido. Ele revolve-se na cama. Deve estar a viver um pesadelo. Nos pesadelos deve haver uma multidão de mulheres nuas que se multiplicam continuamente. Talvez o seu sonho seja igual ao pesadelo daquele rei africano. Deve haver uma sucessão de azares, acidentes, terrores, mistérios. Ele revolve-se e revolve-se nos lençóis como uma serpente. Penso na minha história, penso nos milhões de mulheres presas nos haréns do mundo e peço perdão a Deus pelo mal que a vida lhe faz. Capítulo 20. O Tony convocou um conselho de família para se queixar da nossa má conduta e faz um alarido imenso como se tal problema fosse gigantesco. Ele precisa dessa reunião para colher ideias, para ganhar testemunhas de sua desgraça e aliviar a consciência. Quer ganhar aliados para melhorar seu seguro, o seu rebanho, que lhe foge do controle. Convocou os pais e as mães, tios e que vieram com pontualidade religiosa. O meu pai recusou-se, mas veio a minha velha mãe. Todos esses estranhos enchiam a minha sala violando a minha intimidade, violentando-me. Boas-vindas, disse o Tony aos presentes. Sentai-vos a escutar atentamente a ingratidão destas mulheres, a maldade delas, as feitiçarias delas. Elas unem-se e conspiram contra mim. Dão-me azar e a minha vida corre mal. A minha mãe reage e revolta-se. Durante 20 anos nunca houve nesta casa um conselho de família, porque tinha só a minha Rami, mulher de bons princípios. Tudo corria bem. Decidiste ser polígamo e os problemas aí estão. Agora toma, agora aguento. O feitiço virou. O feiticeiro és tu, Tony. Sinto uma vertigem. Tenho a garganta apertada, mas resisto à grave tentação de abrir a boca para não soltar os sapos que engoli a vida inteira. O sopro da minha zanga é fogo de dragão. Posso incendiar tudo. Só me apetece chorar. Elas faltam-me o respeito, não se colocam no seu lugar, não me obedecem, confrontam-me, não me tratam como deve ser. Fala, mas não aponta a ferida. Há muita atenção nele. Depois fica em silêncio e não consegue articular mais palavras. Uma tia furiosa lança-nos uma saraivada de perguntas.
Tem leito a comida para ele? Sim, respondemos em uníssono. Como lhe servem? De joelhos. Preparam a galinha? Sim, preparamos. Qual a parte que lhe servem? As coxas, o peito, a moela. Tony, confirmas o que elas dizem? Confirmo sim, mas não me lembro de ter comido moela nenhuma. Levantam-se murmúrios de censura e reprovação. Estão habituados a comer carne boa, enquanto as mulheres comem ossos, patas, pescoço e asas. Revolta-lhes o fato de os seus descendentes homens estarem a perder privilégios e tentam desesperadamente fazer uma barreira contra o tempo. Mas as tradições nascem e morrem como a vida. A batalha campal se inicia. De um lado, a família do homem, do outro lado, a família das mulheres. Os nossos inimigos arremessam-se nos lanças, humilham-nos e até humilham os homens da nossa família. Julgam que vencem porque nós não arremessamos lança nenhuma. Eles querem destruir, nós queremos construir, por isso fazemos a luta de armas dispostas. Em silêncio, se vence os grandes combates. Tony, defende-se a Sally. Eu sirvo moelas, sim. Vou ao mercado e compro 1 quilo e preparo o caril de amendoim com moelas de galinha, pelo menos uma vez por semana. Todos comemos e até sobra. O que está para aí dizer, Tony? Não comemos petiscos de moelas no restaurante? Aí é que está o grande mal, diz um velho. Falas de moela. Eu estou a falar de uma moela. É preciso começar a compreender a diferença entre moelas e moela. Diferença? Moelas de aviário são uma coisa. Moela daquela galinha amorosamente depenada e carinhosamente assada para o marido é outra coisa. É dessa moela que estamos a falar. Não foram educadas pelas vossas mães? A senhora... O velho dirige-se à minha mãe. Não educou a sua filha como primeira esposa, é a principal responsável por essa anarquia. Tem que voltar a ensinar que a moela é sagrada, a moela e não as moelas. A minha mãe chora em silêncio. O seu choro é um canto de ausência, de dor e de saudade. Pela irmã que morreu na savana, distante nas garras de um leopardo, por causa de uma moela de galinha. Pela humilhação que sofremos eu e ela, 2 gerações distintas, seguindo o mesmo trilho. Revolto-me. Estou disposta a abrir a boca, a soltar todos os sapos e lagartos, a incendiar tudo e vingar a honra da minha mãe, ultrajada, sem sequer olharem para sua idade. De repente ali, a mensagem de paz nos olhos da minha mãe. Ela não quer que eu deixe falar a voz do silêncio. Esses matadouros são um atentado aos nossos costumes, vocifera uma outra velha. A civilização está contra a nossa cultura. Vender moelas aos quilos e a qualquer um. Onde já se viu? Assim as crianças comem, as mulheres comem. Por isso já não há hierarquia nem respeito nas famílias, porque todos comemos por igual. Nós, as mulheres, entreolhamos-nos. Esta gente reuniu-se para nos obrigar a andar de cabeça baixa, com os olhos na terra. Mas olhar para a terra é olhar para as searas onde os pés de milho seguram as espigas como filhos às costas. É olhar para o verde arrozal, iluminando a terra com tapetes dourados de grão. No chão estão os campos de amendoim, de lírios, cardos, violetas. No chão está o mar, o rio e os canaviais. No chão, poisam os pombos na hora do beijo. Os homens andam de cabeça erguida para o céu, mas a terra é o berço e o céu apenas a estrada láctea, eterna passagem. Cerramos as nossas bocas e as nossas almas. Por acaso temos direito à palavra? E por mais que a tivéssemos, de que valeria? Voz de mulher serve para embalar as crianças ao anoitecer. Palavra de mulher não merece crédito. Aqui no sul, os jovens iniciados aprendem a lição. Confiar numa mulher é vender a tua alma. Mulher tem língua comprida de serpente. Mulher deve ouvir, cumprir, obedecer. A Mauá não resiste. Abre a boca, protesta, usando da palavra que nem sequer lhe foi dada, e disse tudo o que pensava. Ela vem de uma sociedade onde as mulheres falam diante dos homens e são ouvidas, onde as mulheres são amadas, respeitadas e são rainhas. Reuniram-nos aqui para falar de moelas de galinha. Que crime cometemos nós? Queríamos, como família unida, oferecer ao nosso homem uma orgia de amor. Esses são assuntos de dentro do quarto, não podem interessar a família inteira. Se brigássemos umas com as outras, censuravam-nos por sermos ciumentas. Mas agora que nos unimos, por que nos condenam? O protesto da Mauá traz o enigma à superfície. O Tony teve que contar toda a história.
muito do seu jeito, e nós morremos esmagadas pela vergonha. Diz que lhe insultamos, completamente nuas, que fizemos correntes negativas contra a sua vida. Ah, meu amor, já te perdi. Tony és agora o meu marido energúmeno, meu marido gorila, meu marido orangotango, que declara amor com pedradas e palavrões. A voz com que me embalas a alma é um chicote de notas roucas em pauta de música. Os meus sentimentos desmaiam. Deixei-me enclausurar por amor nesta jaula de ferro. Águias do céu, emprestem-me as vossas asas para voar e buscar um refúgio nos ramos mais altos do horizonte. O conselho de anciões escuta a história da orgia abortada, vibra de surpresa e grãs nas censuras. E ó, vocês são a vergonha das mulheres da nossa terra. Mas onde já se viu? Ih! Suspiram em uníssono como um coro de lobos esfomeados uivando a lua cheia. Sou velho, polígamo, de todos os polígamos. Experiência como essa nunca vivi. Maldade como essa nunca vi. Meu filho, tens razão, muita razão. Mas já aconteceu algum azar? Perguntou o tio de Mauá completamente furioso. Não, ainda não notificamos nada, respondeu a tia de Tony, mas há de acontecer qualquer dia. A atenção do Tony liberta-se miraculosamente, porque toda a gente lhe dá razão e condolências antecipadas pela sucessão de azares que ainda está por vir. Lança-nos um olhar de troça e de triunfo enquanto enxuga o rosto suado. Sente-se vingado, acarinhado. Ah, Belzebu, empresta-me a tua forquilha e a tua face de cão para espantar esta multidão, este enxame de superstição, que está aqui a vomitar a desdricada palavrão. As mulheres entram no coro das recriminações, dos conselhos e todas essas coisas que julgam saber, e sem pensar começam a falar da vida que mal conhecem. Espalmam-nos bem no solo como papaya madura na planta do pé. Falam-nos do amor como se a vida tivesse recebido algum. Abandonam o inimigo, viram os canos para os aliados e fazem o jogo dos homens. Ah, vida ingrata, para quando a solidariedade entre as mulheres? Generosas mães oferecem-nos aquilo que têm, coroas de fel e espinhos, na passagem de testemunho, rainhas cessantes, entronando a nova geração, coroa-nos de rainha de obediência, miss submissão, damas de temor. Tu, Rami, és a culpada de tudo, diz uma das tias. Dás mau exemplo às esposas mais novas, és a mãe delas, devia educá-las. De que me acusam? Sempre varri o lixo dele e escondi num canto. Guardei no meu cesto todos os seus pecados. Perguntem ao Tony. Perguntem-lhe de alguma vez que lhe faltei aos cuidados. Cuido bem do corpo dele. Nem os seus pés cheiram a chulé. Querem provas? Cheirem-no. Perguntem a estas 4 esposas se alguma vez viram algum buraco ou rasgão nas cuecas do Tony. Perguntem. Por razões conhecidas e desconhecidas, entrei num choro convulsivo. Tinha dentro de mim todo o negrume do céu. O meu choro era o desvendar de um mistério. Chorei em liberdade porque chorar é destino de mulher. As lágrimas que caíam lavavam o céu, lavavam a lua, lavaram também os meus dentes, os meus olhos e o meu sorriso. Sinto-me tão leve e tão livre. Dos cuidados da casa não me queixo. O Tony vem em minha defesa. Elas cuidam muito bem de mim e dos pequenos. Nunca ouvi falar de traição, isso não, mas elas são malvadas. Numa coisa, o Tony tem razão. Somos máquinas de obediência, perfeitas, completas. Se não fôssemos, estaríamos já na rua, na lua, a gozar todos os prazeres dessa vida. Somos obedientes, sim, senhor, somos. Por isso estamos aqui gravitando, quais satélites à volta do astro-rei. Não sejam como a Vuiase, diz uma das tias do Tony. Vuiase? Perguntamos nós curiosas. Sim, Vuiase, a princesa insubmissa estampada na lua. Era uma vez uma princesa. Nasceu da nobreza, mas tinha o coração de pobreza. As mulheres sempre se impôs a obrigação de obedecer aos homens. É a natureza. Essa princesa desobedecia ao pai e ao marido e só que fazia o que queria. Quando o marido repreendia, ela respondia. Quando lhe espancava, retribuía. Quando cozinhava galinha, comia moelas e comia coxas. Servia ao marido o que lhe apetecia. Quando a primeira filha fez 1 ano, o marido disse: Vamos desmamar a minha menina e fazer outro filho. Ela disse que não. Queria que a filha mamasse 2 anos como os rapazes, para que crescesse forte como ela.
recusava servi-lo de joelhos e aparar-lhe os pentelhos. O marido, cansado da insubordinação, apelou à justiça do rei pelo pai dela. O rei magoado ordenou ao dragão para lhe dar um castigo. Num dia de trovão, o dragão levou-a para o céu e a estampou na lua, para dar um exemplo de castigo ao mundo inteiro. Quando a lua cresce e incha, é uma mulher que se vê no meio da lua, de trouxa à cabeça e bebê nas costas. É Voyage, a princesa insubmissa estampada na lua. É a Voyage, estátua de sal, petrificada nos altos dos céus, no inferno de gelo. É por isso que as mulheres do mundo inteiro, uma vez por mês, apodrecem o corpo em chagas e ficam impuras. Choram lágrimas de sangue, castigadas pela insubmissão de Voyage. Somos obedientes? Minto. Ou melhor, nós somos obedientes. Não precisam de nós estampar na lua, digo de mau humor. Somos obedientes? Minto. Temos as nossas pequenas vinganças inconfessáveis. O polígamo não é um super-homem. Por vezes o calor se apaga e buscamos um tiçãozinho na fogueira do padrinho, do amigo, do vizinho. Amai-vos umas às outras, tal como vosso marido vos ama vós, diz o tio do Tony com uma pose pastoral. Deem graças ao Senhor que iluminou a vossa estrada. Caso contrário, seriam mães solteiras com tantas que andam por este mundo fora. Homens são raros. Ter um marido é sorte nos dias que correm. Este meu sobrinho é uma pérola no meio do deserto. O tio de Mauá queria dizer algo para defender o sobrinho. Avaliou a situação e calou a boca. O bolso deste homem ainda, uma mina que não se esgota. Quando o casamento ganha características de emprego, mais vale suportar as birras de um marido rabugento para garantir o salário seguro no final do mês. Obrigado por terem vindo, diz o Tony mais sorridente. Se eu morrer, saibam, pois que foram elas que me deram azar. A ladainha cessa e finalmente o silêncio. Compreendi então que na alma das mulheres só existe morte. Murmúrio de foi a caindo, gorjê de rios invisíveis percorrendo o subterrâneo, detritos flutuando à deriva em águas lodosas. Como conspiração, fomos abatidas por outras mulheres. Como força, fomos aniquiladas pela fraqueza das outras mulheres. Ninguém nos perguntou o que sentíamos, o que comíamos, como vivíamos. Atiraram-nos da falésia, caímos em queda livre, esborrachamo-nos. Com fel e vômito amortalharam nossos corpos, mas dentro de nós há corações palpitando na neve tropical, que cai em flocos de um congelador, alimentando com placas de energia solar.